Durante anos, um poderoso político brasileiro manteve sua filha escondida do mundo. Diagnosticada com autismo severo e nascida cadeirante, a menina de 7 anos nunca havia caminhado, falado ou demonstrado qualquer reação aos estímulos ao seu redor. Os médicos confirmavam o prognóstico, os terapeutas fracassavam repetidamente e nada parecia mudar o destino trágico da pequena Isabela. Até que uma governanta humilde, recém-contratada para cuidar das tarefas domésticas, começou a notar detalhes que ninguém mais via. Pequenos movimentos quando todos saíam, olhares direcionados que desapareciam quando alguém entrava, e uma verdade chocante que estava prestes a desmantelar uma das maiores mentiras políticas do país. O que ela descobriu não apenas libertaria Isabela, mas exporia uma conspiração que envolveria milhões de reais em benefícios fraudulentos, chantagem política e a crueldade de uma família disposta a sacrificar uma criança inocente pelo poder. Antes de continuarmos com esta história que mudou para sempre a vida de uma família e abalou as estruturas do poder político brasileiro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de qual cidade você está nos assistindo. Nós adoramos saber disso. Rosa Maria Santos havia acordado às 5 da manhã, como fazia todos os dias, desde que se mudara do interior de Pernambuco para Brasília 3 semanas antes. Aos 52 anos, o corpo já não tinha a mesma disposição da juventude, mas a disciplina, adquirida ao criar 6 filhos sozinha, a mantinha pontual e produtiva. A suíte que ocupava nos fundos da mansão Cavalcante era maior que a casa inteira onde criara seus filhos em Caruaru. Mas Rosa não se deixava impressionar facilmente por luxo. Luxo não alimentava a família, não criava caráter, não construía valores. A mansão da família Cavalcante ocupava um terreno de 3.000 metros quadrados no Lago Sul, o bairro mais exclusivo de Brasília, onde políticos, empresários e diplomatas mantinham residências que mais pareciam palácios. A propriedade havia sido projetada por um arquiteto renomado, com linhas modernas, muito vidro e mármore importado. Cada cômodo era maior que necessário. Cada detalhe custava mais que razoável. Mas o que mais chamava a atenção de Rosa não era a opulência, era o silêncio pesado que pairava sobre aquela casa como uma névoa permanente. Fernando Augusto Cavalcante era deputado federal há 3 mandatos consecutivos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e autor de mais de 20 projetos de lei sobre inclusão de pessoas com deficiência. Sua imagem pública era cuidadosamente cultivada. Cabelos grisalhos penteados com perfeição, ternos italianos sob medida, sorriso calculado que aparecia em capas de revistas e programas de televisão. Patrícia Cavalcante, sua esposa, era igualmente polida, ex-advogada que abandonara a carreira para se dedicar integralmente à filha, com necessidades especiais, e à presidência de uma fundação que arrecadava milhões em doações. Rosa havia sido contratada através de uma agência especializada em empregados domésticos para famílias de alto padrão. A entrevista fora breve e surpreendentemente superficial. Patrícia havia feito apenas perguntas básicas sobre experiência com limpeza e organização, nada sobre referências anteriores ou histórico profissional detalhado. O salário oferecido era generoso, quase 3 vezes o que Rosa ganhava em seu emprego anterior, e incluía alojamento, alimentação e folgas regulares. Era uma oportunidade que não podia recusar, especialmente considerando que precisava enviar dinheiro para os filhos que ainda dependiam dela financeiramente. Sua função era clara e limitada: cuidar da limpeza geral da casa, preparo de refeições para o casal e os funcionários, organização das áreas comuns.
Não deveria, sob nenhuma circunstância, entrar no quarto de Isabela sem autorização expressa de Carmen, a enfermeira particular que cuidava exclusivamente da menina há 5 anos. Não deveria fazer perguntas sobre a condição médica da criança. Não deveria, em resumo, se envolver além de suas responsabilidades específicas. Isabela Cavalcante tinha 7 anos e, segundo todos os relatórios médicos que Rosa acidentalmente vira sobre a mesa do escritório durante a limpeza, havia nascido com autismo severo e paralisia cerebral. A menina nunca havia caminhado, falado ou demonstrado qualquer forma significativa de comunicação. Vivia confinada a uma cadeira de rodas especial. Era alimentada por sonda e passava os dias no quarto adaptado do 2º andar, cercada de equipamentos médicos que Rosa não sabia nomear, mas que pareciam caros e sofisticados. Nos primeiros dias, Rosa mal vira a menina. Carmen mantinha a porta do quarto sempre fechada, e as raras vezes que Rosa precisava subir ao 2º andar para limpar os corredores, a enfermeira se certificava de que ela não tivesse contato visual com Isabela. Era uma rotina estranha, mas Rosa não questionava. Emprego bom era difícil, e ela não podia arriscar perder aquela oportunidade por curiosidade inconveniente. Foi numa tarde de quinta-feira da 3ª semana que tudo começou a mudar. Rosa estava limpando o corredor do 2º andar, passando pano nas arandelas de bronze que decoravam as paredes, quando ouviu Carmen descendo apressadamente as escadas, falando ao telefone. A enfermeira passou por Rosa sem sequer olhar, absorta numa conversa sobre medicamentos que precisavam ser buscados com urgência na farmácia do hospital particular que atendia a família. A porta do quarto de Isabela havia ficado entreaberta. Um descuido raro de Carmen, que normalmente era meticulosa com protocolos de segurança. Rosa continuou seu trabalho, mas algo a fez parar e olhar. Não foi curiosidade mórbida, nem invasão de privacidade intencional. Foi algo mais instintivo, o mesmo instinto materno que a alertava quando um de seus filhos estava escondendo algo importante. Através da fresta da porta, Rosa podia ver parcialmente o interior do quarto. Isabela estava deitada na cama hospitalar especial, cercada de monitores que piscavam luzes verdes e azuis. A menina vestia um pijama rosa claro, seus cabelos loiros caindo desgrenhados sobre o travesseiro. Do ângulo onde estava, Rosa podia ver o rosto da criança perfeitamente, e foi então que viu algo que a fez esquecer completamente de respirar por alguns segundos. Os olhos de Isabela não estavam vidrados no nada, como Rosa havia observado nas poucas ocasiões em que a vira anteriormente na presença de Carmen ou dos pais. Estavam completamente focados na janela, seguindo o movimento de um pássaro que havia pousado no parapeito externo. Não era um olhar vago, perdido, desconectado. Era um olhar atento, curioso, vivo. Rosa ficou imóvel, o pano de limpeza esquecido em sua mão. Observou enquanto Isabela moveu a cabeça. Um movimento pequeno, mas definitivamente intencional, para acompanhar melhor o pássaro quando ele pulou para o outro lado do parapeito. Seus dedos, que sempre permaneciam completamente rígidos e imóveis quando havia outras pessoas por perto, tamboreavam suavemente sobre o lençol, como se estivesse marcando um ritmo que só ela conseguia ouvir. O som de passos rápidos na escada fez Rosa voltar imediatamente ao trabalho, o coração batendo acelerado. Carmen subiu correndo, passou por ela murmurando uma desculpa apressada sobre ter esquecido algo, e entrou no quarto de Isabela, fechando a porta firmemente atrás de si. Rosa continuou, passando o pano nas arandelas, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Naquela noite, deitada na cama de sua suíte nos fundos da propriedade, Rosa não conseguiu dormir. A imagem daqueles olhos focados, daqueles dedos se movendo, daquela cabeça virando intencionalmente, continuava se repetindo em sua mente.
Ela tinha criado 6 filhos, 3 dos quais haviam tido atrasos no desenvolvimento durante a primeira infância. Conhecia a diferença entre uma criança genuinamente incapaz de interação e uma criança que estava apenas escondendo algo. Mas por que uma menina de 7 anos fingiria paralisia e autismo severo? E mais importante, por que os pais permitiriam ou forçariam tal farsa? Rosa se levantou, foi até a pequena mesa onde mantinha um caderno, onde anotava as listas de compras domésticas, e começou a escrever. Data, hora, o que havia observado. Não sabia ainda o que faria com aquelas informações, mas seu instinto dizia que precisava documentar tudo. Nos dias seguintes, Rosa começou a prestar atenção de forma mais deliberada. Sempre discreta, nunca óbvia, aproveitava cada oportunidade em que precisava limpar o segundo andar para observar. Descobriu que Carmen saía do quarto de Isabela pelo menos 3 vezes ao dia, às 9 da manhã para buscar o café da manhã da menina na cozinha, ao meio-dia para almoçar na copa dos funcionários e às 3 da tarde para sua pausa obrigatória de 15 minutos no jardim. Durante essas ausências breves, Rosa começou a notar um padrão. Sempre que estava completamente sozinha, Isabela demonstrava sinais claros de consciência e mobilidade. Mexia os dedos com mais liberdade, virava a cabeça para acompanhar sons interessantes e seus olhos seguiam movimentos com atenção focada. Mas no momento em que ouvia passos se aproximando, tudo mudava instantaneamente. O corpo ficava rígido, os olhos assumiam aquela expressão vaga e desconectada, os dedos paralisavam completamente. Era uma transformação tão rápida e precisa que só podia ser resultado de muito treinamento ou muito medo, e Rosa suspeitava que era uma combinação de ambos. Uma semana após suas primeiras observações, Rosa teve uma confirmação ainda mais perturbadora de suas suspeitas. Era uma manhã de sábado, dia em que Fernando e Patrícia haviam viajado para São Paulo para um evento político. Carmen havia descido para preparar a medicação matinal de Isabela na cozinha. Um processo que normalmente levava 10 minutos porque envolvia dosagens precisas de vários remédios diferentes. Rosa estava limpando o banheiro social do segundo andar, que ficava diretamente ao lado do quarto de Isabela. A porta do quarto estava entreaberta novamente e Rosa podia ouvir sons vindos do interior. Parou de esfregar a pia e escutou com atenção. Eram passos, passos pequenos, cautelosos, mas definitivamente passos. Alguém estava caminhando dentro do quarto de Isabela. O coração de Rosa acelerou perigosamente. Largou a esponja e caminhou silenciosamente até a porta. Entreaberta, tomando cuidado para não fazer barulho. Através da fresta estreita, viu algo que a fez segurar um grito de choque. Isabela estava de pé ao lado da cama, segurando-se levemente no corrimão de segurança, mas definitivamente suportando seu próprio peso. Ela caminhava lentamente, mas com coordenação motora clara, até a janela. Seus movimentos eram cautelosos, como de alguém que tem medo de ser pego fazendo algo proibido, mas eram completamente funcionais. Não havia nenhuma paralisia, nenhuma incapacidade motora severa. Isabela se aproximou da janela e olhou para o jardim com uma expressão que partiu o coração de Rosa. Era uma expressão de pura tristeza e solidão. A menina levou a mão ao vidro e traçou algo com o dedo. Rosa não conseguia ver o quê, mas parecia ser um desenho simples. Uma casa, talvez, ou um sol. Algo que uma criança de 7 anos normalmente desenharia. O som de passos na escada fez Isabela reagir com velocidade impressionante. Em menos de 5 segundos, ela estava de volta à cama, posicionada exatamente como Carmen a havia deixado. Corpo rígido, olhar vago, mãos completamente imóveis. A transformação foi tão rápida que, se Rosa não tivesse visto com seus próprios olhos, jamais acreditaria ser possível. Carmen entrou no quarto, carregando uma bandeja com seringas e medicamentos.
cantarolando baixinho uma música aleatória. Rosa se afastou rapidamente da porta e voltou ao banheiro, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que a enfermeira poderia ouvir. Naquela noite, Rosa adicionou mais detalhes ao caderno. Descreveu exatamente o que havia visto. Isabela caminhando, em pé, coordenada, consciente. Descreveu a velocidade com que a menina havia voltado à posição de inválida ao ouvir passos. E escreveu a pergunta que não conseguia tirar da mente. Por quê? Por que uma família forçaria uma criança perfeitamente saudável a fingir paralisia e autismo severo? Que tipo de monstros fariam isso com a própria filha? Rosa pensou nas possibilidades durante toda a madrugada. Poderia ser questão de dinheiro. Famílias com crianças deficientes recebiam benefícios governamentais, aposentadorias especiais, isenções fiscais. Mas os Cavalcanti eram ricos demais para precisarem de alguns milhares de reais em benefícios. Tinha que ser algo maior. Então Rosa se lembrou da fundação. A Fundação Isabela Cavalcanti para pesquisa em autismo e deficiências neurológicas, presidida por Patrícia. Uma instituição que, segundo as revistas que Rosa havia visto na sala de estar, arrecadava dezenas de milhões de reais anualmente em doações de empresários, eventos beneficentes e repasses governamentais. Todo esse dinheiro alegadamente destinado a pesquisas revolucionárias e tratamentos inovadores. Se Isabela não fosse realmente deficiente, toda aquela fundação seria baseada numa fraude. Milhões de reais arrecadados sob falsos pretextos. E mais importante, Fernando Cavalcanti havia construído sua carreira política inteira sobre a narrativa do pai abnegado de uma criança especial. Cada projeto de lei, cada discurso, cada aparição pública era reforçado por essa história. Se a verdade viesse à tona, não seria apenas o fim de sua carreira, seria escândalo nacional, processos criminais, prisão. Rosa compreendeu naquele momento que havia descoberto algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Não era apenas crueldade familiar privada, era fraude em escala milionária, corrupção política, abuso infantil institucionalizado. E ela, uma governanta humilde, sem conexões ou recursos, era a única pessoa no mundo que sabia a verdade. A pergunta que a mantinha acordada até o amanhecer era simples, mas aterrorizante. O que fazer com essa informação? A decisão de Rosa sobre o que fazer com o que havia descoberto não veio de uma vez. Veio aos poucos, em camadas de coragem que se acumularam durante as 2 semanas seguintes. Ela passou noites acordada, pesando as consequências de cada escolha possível. Denunciar uma família poderosa, sem provas concretas, poderia resultar não apenas em sua demissão imediata, mas em algo muito pior. Os Cavalcanti tinham conexões que Rosa nem conseguia imaginar. Políticos, juízes, policiais, empresários. Uma governanta humilde, acusando um deputado federal de fraude e abuso infantil, seria esmagada antes mesmo de completar a frase. Mas toda vez que Rosa via Isabela, a menina que fingia paralisia com perfeição teatral, sempre que alguém entrava em seu campo de visão, sentia algo se revirar em seu estômago. Não era apenas indignação moral. Era uma empatia profunda e visceral que vinha de conhecer pessoalmente o que significava lutar por filhos num mundo que não se importava com pessoas pobres e invisíveis. Isabela tinha recursos que os filhos de Rosa jamais tiveram, mas estava sendo privada da única coisa que realmente importava: liberdade. Foi numa manhã de domingo que Rosa tomou a decisão final. Era seu dia de folga, e ela havia saído cedo para ir à missa na Catedral Metropolitana de Brasília. Sentada no banco de madeira, ouvindo o padre falar sobre coragem moral e responsabilidade cristã de proteger os vulneráveis, Rosa compreendeu que não tinha escolha. Sua consciência não a deixaria ignorar o que havia descoberto, independente das consequências pessoais.
Mas Rosa também era inteligente e prática. Sabia que não poderia simplesmente ir à polícia com uma história sobre uma menina que fingia ser deficiente. Precisava de provas. Provas concretas, irrefutáveis, que não pudessem ser descartadas ou manipuladas por advogados caros e juízes corruptos. Nos dias seguintes, Rosa começou a coletar evidências de forma sistemática e cuidadosa. Sempre que Carmen saía do quarto de Isabela, Rosa encontrava desculpas para passar pelo corredor do segundo andar. Não entrava no quarto. Isso seria invasão óbvia demais. Mas observava através da fresta da porta entreaberta. E o que viu confirmou suas suspeitas de forma cada vez mais inequívoca. Isabela não era apenas consciente de seu ambiente. Era uma criança inteligente, curiosa e profundamente solitária que havia aprendido a sobreviver numa prisão invisível através da dissimulação perfeita. Quando estava sozinha, ela cantarolava baixinho músicas que Rosa não reconhecia. Folheava livros ilustrados que Carmen claramente não sabia que ela conseguia ler. Desenhava com lápis de cor em cadernos que escondia sob o colchão sempre que ouvia passos se aproximando. E caminhava, não com dificuldade ou tropeço, mas com coordenação motora completamente normal para uma criança de 7 anos. A transformação que Isabela operava ao ouvir alguém se aproximando era tão rápida e precisa que Rosa começou a cronometrar. 3 segundos. Era o tempo que a menina levava para passar de criança normal a deficiente severa. Corpo rígido, olhar vago, mãos imóveis, respiração controlada. Era uma performance digna de atriz profissional, mas carregava algo que nenhuma atuação voluntária teria. Puro terror, Rosa percebeu que Isabela não estava apenas fingindo por comando. Estava aterrorizada das consequências de ser descoberta sendo normal. E isso significava que alguém, provavelmente os pais, havia implantado esse medo através de métodos que Rosa preferia não imaginar em detalhes. O primeiro passo concreto de Rosa foi documentar visualmente o que via. Ela não podia simplesmente entrar no quarto com uma câmera. Isso seria detectado imediatamente. Mas tinha um celular simples que compra com suas economias e descobriu que poderia posicioná-lo estrategicamente no corredor, apoiado numa prateleira de decoração, de forma que a câmera ficasse parcialmente direcionada para o interior do quarto através da porta entreaberta. Durante 3 dias consecutivos, Rosa gravou curtos vídeos de 30 segundos cada vez que Carmen saía. Os ângulos não eram perfeitos e a qualidade da imagem deixava a desejar, mas mostravam claramente Isabela caminhando, folheando livros e demonstrando coordenação motora que contradiz totalmente seu diagnóstico oficial de paralisia cerebral severa. Mas Rosa sabia que vídeos gravados secretamente poderiam ser contestados como montagens ou invasões de privacidade. Precisava de algo mais. Precisava de testemunho profissional. Foi então que Rosa se lembrou de Dr. Helena Mendes, pediatra que atendia na clínica comunitária onde Rosa levara seus próprios filhos durante anos, quando ainda morava em Pernambuco. Doutora Helena havia se mudado para Brasília 5 anos antes e mantido contato ocasional com Rosa através de mensagens. Era uma médica competente, ética e, mais importante, não tinha conexões com as elites políticas de Brasília. Rosa enviou uma mensagem cuidadosamente formulada. Doutora Helena, preciso conversar com a senhora sobre algo muito sério. Envolve uma criança em situação de risco. Pode me encontrar pessoalmente? A resposta veio em menos de 1 hora. Rosa, claro, venha ao meu consultório amanhã às 19 horas. Estarei sozinha e teremos privacidade total. O consultório de doutora Helena ficava num prédio simples em Taguatinga, longe o suficiente do Lago Sul para que Rosa não corresse risco de ser reconhecida por algum conhecido dos Cavalcante. Na noite seguinte,
Rosa chegou pontualmente às 19 horas, carregando uma pasta com suas anotações, o caderno onde documentara cada observação e o celular com os vídeos gravados. Doutora Helena tinha 58 anos, cabelos completamente brancos presos num coque prático e olhos castanhos que transmitiam a sabedoria de quem havia passado décadas cuidando de crianças de comunidades vulneráveis. Ela recebeu Rosa com um abraço maternal e conduziu-a para seu consultório privado. "Conta para mim, Rosa, o que está acontecendo?" Rosa respirou fundo e começou a contar tudo. Desde suas primeiras observações sobre os olhos focados de Isabela, passando pelos momentos em que vira a menina caminhando, até as transformações instantâneas sempre que alguém se aproximava. Mostrou o caderno com anotações detalhadas, incluindo datas, horários e descrições precisas de cada ocorrência. E, finalmente, mostrou os vídeos. Doutora Helena assistiu aos 3 vídeos 2 vezes cada, seu rosto assumindo uma expressão progressivamente mais grave. Quando terminou, ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, claramente processando as implicações do que havia acabado de ver e ouvir. "Rosa", disse finalmente, "você compreende a gravidade do que está me mostrando?" "Compreendo, doutora. Por isso vim procurar a senhora. Se o que você está descrevendo for verdade, e esses vídeos sugerem fortemente que é, estamos falando não apenas de fraude em larga escala, mas de abuso infantil severo. Forçar uma criança a fingir deficiência por anos, privando-a de desenvolvimento social, educação adequada, liberdade de movimento, isso é tortura psicológica." As palavras da médica validaram todos os medos de Rosa. Não estava exagerando. Não estava vendo coisas que não existiam. Estava testemunhando um crime hediondo contra uma criança indefesa. "Doutora, o que eu faço? Se eu denunciar para a polícia, eles vão acreditar em mim? O Fernando Cavalcante é deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou só uma governanta." Doutora Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. "Rosa, vou ser muito franca com você. O que você está propondo fazer é extremamente perigoso. Pessoas com o tipo de poder que os Cavalcante têm podem destruir sua vida, podem inventar acusações contra você, podem fazer você perder não apenas o emprego, mas qualquer chance de trabalhar novamente. Podem até colocar sua segurança física em risco. Eu sei disso, doutora. Mas e a Isabela? Se eu não fizer nada, que tipo de vida ela vai ter?" A médica se virou para encarar Rosa. "Você tem um coração grande demais para este mundo cruel, Rosa Maria. Mas sim, precisamos fazer algo. E vamos fazer da forma certa, para que não possam te destruir em processo." Nas 2 horas seguintes, doutora Helena e Rosa elaboraram um plano. Primeiro, a médica analisaria os vídeos sob perspectiva profissional e forneceria um parecer técnico sobre o desenvolvimento motor demonstrado por Isabela. Segundo, Rosa tentaria coletar mais evidências documentais, qualquer coisa que pudesse provar que os Cavalcante estavam cientes de que Isabela era capaz de mobilidade normal. Terceiro, e mais importante, precisavam estabelecer contato com alguém no sistema de proteção infantil que fosse incorruptível. "Conheço uma procuradora do Ministério Público Federal", disse doutora Helena. "Doutora Marta Silva Costa. Ela é especializada em crimes contra crianças e tem reputação de absoluta integridade. Já trabalhou comigo em casos de abuso sexual infantil e sei que não se deixa intimidar por pressões políticas. A senhora acha que ela vai nos ouvir? Vou garantir que ela ouça. E vou garantir que você tenha proteção legal antes de qualquer denúncia formal ser feita." Rosa sentiu pela primeira vez em semanas que não estava completamente sozinha naquela batalha. Mas a sensação de alívio foi temporária. Na manhã seguinte, ao retornar à mansão Cavalcante, encontrou um clima completamente diferente.
Patrícia Cavalcante a esperava na entrada da área de serviço, seus olhos frios fixos em Rosa, com uma intensidade que fez o sangue da governanta gelar. Rosa, precisamos conversar sobre seu comportamento recente. O coração de Rosa disparou. Será que tinham descoberto suas observações? Os vídeos? O encontro com doutora Helena? Meu comportamento, senhora. Aconteceu alguma coisa? Patrícia cruzou os braços, sua postura exalando autoridade aristocrática. Carmen me informou que você tem andado muito pelo segundo andar, mesmo quando suas funções não exigem que esteja lá. Disse que te flagrou várias vezes parada em frente à porta do quarto de Isabela. Rosa forçou sua expressão a permanecer neutra, recorrendo a décadas de experiência, escondendo emoções. De patrões exigentes. Senhora Patrícia, estou apenas cumprindo minha função de manter todos os corredores limpos. Se estive mais frequentemente no segundo andar, foi porque percebi que as arandelas estavam empoeiradas e... Rosa! A voz de Patrícia cortou a explicação como uma lâmina afiada. Quero deixar algo muito claro. Isabela é uma criança com necessidades especiais muito delicadas. Qualquer estresse adicional, qualquer mudança em sua rotina, qualquer presença não autorizada pode agravar severamente sua condição. Você compreende isso? Compreendo, senhora. Ótimo! Então, a partir de agora, você não tem mais autorização para subir ao segundo andar, a menos que eu especificamente solicite. Carmen cuidará de qualquer limpeza necessária nas áreas próximas ao quarto de Isabela. Você focará exclusivamente nas áreas térreo e externas. Está claro? A mensagem implícita era cristalina. Mantenha-se afastada de Isabela ou haverá consequências. Rosa assentiu, mantendo o olhar baixo em falsa submissão. Perfeitamente claro, senhora Patrícia. Mas enquanto voltava à cozinha, Rosa compreendeu algo importante. Sua observação não havia passado despercebida. Carmen estava reportando cada movimento dela para Patrícia, o que significava que eles estavam nervosos, defensivos, e pessoas só ficam defensivas quando têm algo a esconder. Naquela noite, Rosa ligou para a doutora Helena e relatou a conversa com Patrícia. Rosa, isso é muito grave, disse a médica. Eles estão isolando você de qualquer acesso a Isabela. Isso significa que ou eles suspeitam que você descobriu algo, ou estão tomando precauções porque já fizeram isso antes. Já fizeram isso antes? Já demissaram governantas ou funcionários que começaram a fazer perguntas. Vou acelerar nosso contato com a procuradora Marta. Precisamos agir antes que decidam te demitir ou pior. Pior como? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Rosa compreendeu que estava num jogo muito mais perigoso do que imaginara inicialmente. Não estava apenas expondo uma fraude. Estava ameaçando um império construído sobre uma mentira milionária. E impérios não caem sem lutar. A guerra para libertar Isabela havia oficialmente começado. E Rosa Maria Santos, governanta de 52 anos, com apenas ensino fundamental completo, estava prestes a enfrentar um dos homens mais poderosos do Congresso Nacional Brasileiro. As chances não eram exatamente favoráveis, mas Rosa tinha algo que Fernando Cavalcante e toda sua máquina de poder não tinham, a verdade absoluta ao seu lado. E como sua avó sempre dizia, uma pessoa com a verdade ao seu lado vale mais que 1000 mentirosos com advogados caros. Agora era apenas questão de sobreviver o suficiente para provar isso. A reunião com a procuradora Marta Silva Costa, do Ministério Público Federal, aconteceu numa tarde chuvosa de quinta-feira, no escritório discreto que ela mantinha separado do prédio principal da Procuradoria em Brasília. Era uma precaução que doutora Marta havia aprendido a tomar ao longo de 20 anos investigando crimes contra crianças. Às vezes, as paredes da própria justiça tinham ouvidos comprados por dinheiro sujo. Rosa chegou acompanhada de doutora Helena.
ambas usando roupas simples e discretas, sem nada que chamasse atenção. Doutora Marta tinha 48 anos, cabelos castanhos curtos e uma expressão que misturava dureza adquirida em décadas, lidando com o pior da humanidade e uma compaixão profunda por crianças vulneráveis. Sua reputação de incorruptibilidade era lendária. Havia recusado propina que somava milhões, resistido a ameaças de morte e mantido independência absoluta mesmo quando pressões políticas tentavam influenciar suas investigações. Rosa Maria Santos, disse doutora Marta, estendendo a mão com firmeza. Doutora Helena me contou um pouco sobre sua situação, mas quero ouvir tudo diretamente de você, desde o início. Durante a hora seguinte, Rosa narrou cada detalhe de suas observações. Descreveu os primeiros momentos em que notara os olhos focados de Isabela, às vezes que a vira caminhando quando pensava estar sozinha. As transformações instantâneas sempre que alguém se aproximava. Mostrou o caderno com anotações detalhadas e meticulosamente datadas. E, finalmente, mostrou os vídeos. Doutora Marta assistiu a cada vídeo 3 vezes, sua expressão se tornando progressivamente mais grave. Quando terminou, ficou em silêncio por quase 2 minutos, claramente processando as implicações legais do que havia acabado de ver. Rosa, disse finalmente, você compreende que o que está me mostrando indica não apenas fraude em larga escala, mas potencialmente um dos casos mais graves de abuso infantil psicológico que já vi em 2 décadas de carreira? Compreendo, doutora. Por isso estou aqui. Forçar uma criança a fingir deficiência severa por anos, privá-la de educação, desenvolvimento social, liberdade de movimento. Isso é tortura. É maus tratos sistemáticos. E se, como você suspeita, está sendo feito para fraudar benefícios e arrecadação de fundos, estamos falando de organização criminosa. Doutora Helena se inclinou para a frente. Marta, pesquisei sobre a Fundação Isabela Cavalcante. Ela arrecadou nos últimos 5 anos mais de 50 milhões de reais em doações, eventos beneficentes e repasses governamentais. Todo esse dinheiro supostamente destinado a pesquisas revolucionárias sobre autismo e paralisia cerebral. E onde está esse dinheiro? Perguntou doutora Marta. Essa é a pergunta interessante. A Fundação tem balanços públicos que mostram despesas generosas com consultores especializados, equipamentos de pesquisa e parcerias internacionais. Mas quando tentei rastrear essas empresas parceiras, muitas têm endereços fictícios ou não existem mais. Doutora Marta tamborilou os dedos sobre a mesa, seu cérebro processando estratégias investigativas. Isso é lavagem de dinheiro. Fernando Cavalcante está usando a filha como fachada para desviar milhões. E provavelmente há mais pessoas envolvidas, contadores, advogados, possivelmente outros políticos. O que podemos fazer? Perguntou Rosa. Primeiro, vou precisar que você continue documentando tudo que observa, mas com muito cuidado. Se eles suspeitarem que você está investigando ativamente, podem tomar medidas drásticas contra você. Já tomaram. A Patrícia me proibiu de subir ao 2º andar. A Carmen está me vigiando constantemente. Isso, na verdade, é bom para nós, disse doutora Marta. Comportamento defensivo indica consciência de culpa, mas preciso de mais evidências antes de poder solicitar mandados de busca. Os Cavalcante têm advogados muito caros e conexões políticas poderosas. Se eu agir precipitadamente e não conseguir provar o caso, eles vão enterrar tudo e você ficará exposta. Quanto tempo vai levar? 2 semanas, talvez 3. Vou começar investigação paralela sobre as finanças da fundação, rastrear para onde o dinheiro realmente vai. E vou solicitar discretamente os prontuários médicos completos de Isabela, de todos os hospitais e clínicas que a atenderam. E se eles descobrirem que a senhora está investigando? Doutora Marta sorriu. Não um sorriso de alegria,
mas o sorriso frio de alguém que havia sobrevivido a coisas muito piores. Rosa, já enfrentei cartéis de drogas, políticos corruptos no mais alto escalão e redes de tráfico humano. Fernando Cavalcante não vai me assustar. A conversa prosseguiu por mais 1 hora, estabelecendo protocolos de segurança, métodos de comunicação criptografada e estratégias para proteger Rosa caso tudo desmoronasse antes de conseguirem evidências suficientes. Quando finalmente saíram do escritório, Rosa sentiu pela primeira vez que não estava completamente sozinha naquela batalha. Mas o que nenhuma delas sabia era que Fernando Cavalcante já suspeitava que algo estava errado. E quando políticos corruptos sentem ameaças ao seu império, reagem com brutalidade calculada. 3 dias após a reunião com doutora Marta, Rosa estava limpando a sala de estar quando Patrícia apareceu acompanhada de um homem que Rosa nunca havia visto antes. Alto, magro, vestindo terno preto caro, ele tinha o tipo de olhar que Rosa reconhecia instintivamente como perigoso. Era o olhar de alguém acostumado a intimidar e machucar pessoas. Rosa, este é o Dr. Marcelo Andrade, disse Patrícia com formalidade excessiva. Ele é nosso advogado pessoal e quer fazer algumas perguntas sobre seu comportamento recente. Rosa sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Meu comportamento, senhora? Dr. Marcelo se aproximou com passos medidos, invadindo propositalmente o espaço pessoal de Rosa, num gesto de intimidação calculada. Senhora Santos, há quanto tempo trabalha para a família Cavalcante? 5 semanas, senhor. E durante essas 5 semanas, você desenvolveu algum interesse particular pela condição médica de Isabela? A pergunta era uma armadilha óbvia. Qualquer resposta poderia ser usada contra ela. Não, senhor. Minha função é cuidar da limpeza e organização da casa. Não me envolvo com questões médicas. Interessante. Porque Carmen relatou que você tem demonstrado curiosidade excessiva sobre a rotina da menina. E mais preocupante ainda, temos evidências de que você pode ter gravado vídeos não autorizados do interior da casa. Rosa sentiu o sangue gelar. Como haviam descoberto sobre os vídeos? Ela havia sido tão cuidadosa. Senhor, não sei do que o senhor está falando. Nunca. Eu gravei... Rosa, a voz de Patrícia cortou sua defesa. Encontramos no histórico do Wi-Fi da casa uploads de vídeos do seu celular. Vídeos enviados para um endereço de e-mail externo. Você pode explicar isso? Foi nesse momento que Rosa compreendeu que havia cometido um erro crucial. Ao enviar os vídeos para a doutora Helena através do e-mail, havia usado a rede Wi-Fi da casa. E, obviamente, os Cavalcante monitoravam todo o tráfego de internet. Não apenas sabiam que ela havia gravado vídeos, sabiam exatamente para quem ela os havia enviado. Serei muito direta com você, Rosa, continuou o Dr. Marcelo. Gravar imagens de uma menor de idade sem autorização dos responsáveis legais é crime. Invadir a privacidade de uma criança com necessidades especiais é crime. E dependendo do uso que você pretende fazer dessas imagens, pode ser caracterizado como tentativa de extorsão. Extorsão? Rosa finalmente encontrou sua voz. Eu não estou tentando extorquir ninguém. Eu só... Só o quê, Rosa? Só estava documentando o que você acredita serem irregularidades? Só estava coletando evidências de algo que sua imaginação inventou? A voz de Dr. Marcelo assumiu um tom perigosamente calmo. Deixe-me explicar sua situação legal. Se esses vídeos se tornarem públicos, os Cavalcante processarão você por difamação, invasão de privacidade e danos morais. Os valores envolvidos seriam suficientes para destruir financeiramente você e sua família pelos próximos 50 anos. Patrícia se aproximou. Sua expressão, uma máscara perfeita de decepção magoada.
Rosa, estamos dispostos a resolver isso de forma civilizada. Você nos entrega seu celular, todos os dispositivos que usou para gravar e assina um termo de confidencialidade se comprometendo a nunca falar sobre nada que viu ou acredita ter visto nesta casa. Em troca, não processaremos você e até forneceremos referências adequadas para seu próximo emprego. E se eu não concordar? O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaça implícita. Foi Dr. Marcelo quem respondeu, sua voz assumindo um tom que fez os pelos da nuca de Rosa se arrepiarem. Então descobriremos que você tem histórico de problemas psiquiátricos. Descobriremos que já foi demitida de empregos anteriores por comportamento errático. Descobriremos evidências de que você estava planejando sequestrar Isabela para pedir resgate. E quando a polícia revistar sua suíte nos fundos, talvez encontre substâncias ilícitas que explicam suas alucinações sobre uma menina perfeitamente deficiente supostamente caminhando. A ameaça era clara e brutal. Ou Rosa capitulava imediatamente, ou seria destruída de todas as formas possíveis. Plantariam evidências, inventariam um histórico falso e usariam todo o seu poder para transformá-la de denunciante em criminosa. Rosa pensou em seus filhos, que dependiam do dinheiro que enviava mensalmente. Pensou em Isabela, prisioneira de sua própria casa. Pensou em doutora Marta e no plano que haviam elaborado. E tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Vou precisar pensar sobre isso, disse, mantendo a voz surpreendentemente calma, apesar do terror que sentia. É uma decisão importante. Você tem até amanhã às 8 da manhã, respondeu Patrícia friamente. Depois disso, tomaremos as medidas legais cabíveis. Naquela noite, Rosa ligou para a doutora Marta de um telefone público a 2 quilômetros da mansão, usando um chip pré-pago que havia comprado especificamente para emergências. Doutora, eles descobriram. Sabem sobre os vídeos. Estão me ameaçando. Do outro lado da linha, houve uma pausa breve antes de doutora Marta responder. Rosa, preciso que ouça com muita atenção. Você corre perigo real agora. Vou conseguir ordem de proteção emergencial para você hoje mesmo e vou acelerar a investigação. Não temos mais luxo de tempo. E Isabela? Se eu sair de lá, quem vai protegê-la? Rosa, você não pode proteger Isabela se estiver presa ou morta. Confie em mim. Tenho um plano, mas preciso que você seja muito corajosa. Mais uma vez, o plano que doutora Marta havia elaborado era arriscado ao extremo. Na manhã seguinte, quando Rosa se apresentasse para dar sua resposta aos Cavalcanti, estaria usando um gravador minúsculo fornecido pela Procuradoria. Qualquer ameaça adicional, qualquer admissão implícita de que havia algo errado com Isabela, seria registrada e usada como base para mandados de busca imediatos. Mas o plano dependia de os Cavalcanti cometerem o erro de ameaçá-la explicitamente de novo. E pessoas com o tipo de experiência que Fernando e Patrícia tinham em manipulação raramente cometiam erros tão óbvios. Às 7h55 da manhã seguinte, Rosa estava na sala de estar, o pequeno gravador oculto sob sua blusa, esperando pelo confronto que definiria não apenas seu futuro, mas o destino de Isabela. Fernando Cavalcanti desceu as escadas exatamente às 8 horas, vestindo terno impecável, como se estivesse se preparando para a sessão parlamentar. Patrícia o acompanhava e Dr. Marcelo estava presente novamente, agora carregando uma pasta de couro cara. Rosa, começou Fernando, sua voz carregando a autoridade de 3 décadas de poder político, espero que tenha tomado a decisão correta. Rosa respirou fundo, rezando mentalmente para que doutora Marta estivesse certa sobre o gravador funcionar adequadamente. Senhor Cavalcanti, antes de tomar qualquer decisão, preciso que o senhor me explique uma coisa. Que coisa? Por que Isabela finge ser deficiente? O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Fernando e Patrícia trocaram um olhar que Rosa não conseguiu decifrar completamente, mas que claramente comunicava algo importante entre eles. Foi Fernando quem finalmente respondeu. E o que disse seria registrado pelo gravador e se tornaria evidência central no maior escândalo político que Brasília testemunharia em décadas. Rosa, você é muito mais observadora do que esperávamos. E, infelizmente, para você, isso significa que já sabe demais. 5 anos haviam se passado, desde aquela manhã que mudou para sempre a vida de Rosa Maria Santos e de Isabela Cavalcante. A menina que passou 7 anos prisioneira de uma mentira milionária agora tinha 12 anos, frequentava uma escola regular, praticava balé 2 vezes por semana e tinha amigos de verdade que a conheciam como uma garota inteligente, alegre e surpreendentemente resiliente, considerando o trauma que havia sofrido. O julgamento de Fernando e Patrícia Cavalcante havia se tornado um dos casos criminais mais acompanhados na história recente do Brasil. Durante 18 meses, procuradores federais apresentaram evidências que revelaram não apenas a fraude envolvendo Isabela, mas uma rede de corrupção muito mais ampla que incluía desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e até mesmo chantagem política, usando a imagem da filha deficiente para pressionar outros parlamentares a aprovarem projetos de lei que beneficiavam empresas aliadas. Os números finais foram chocantes. Dos 53 milhões de reais arrecadados pela Fundação Isabela Cavalcante ao longo de 7 anos, apenas 8 milhões haviam sido efetivamente destinados a qualquer coisa relacionada à pesquisa ou assistência a pessoas com deficiência. O restante, 45 milhões, havia sido desviado através de empresas fantasmas, consultorias especializadas que não existiam e repasses para offshores em paraísos fiscais. Fernando Augusto Cavalcante foi condenado a 23 anos de prisão por fraude qualificada, lavagem de dinheiro, abuso infantil, cárcere privado e participação em organização criminosa. Patrícia Cavalcante recebeu 19 anos pela mesma lista de crimes. Carmen, a enfermeira que mantinha Isabela sedada, foi sentenciada a 12 anos. Dr. Marcelo Andrade, o advogado que ajudou a orquestrar o esquema, pegou 15 anos. Mas números e sentenças judiciais contavam apenas parte da história. A verdadeira transformação aconteceu longe das câmeras e manchetes de jornal, nos corações e vidas das pessoas que haviam sido tocadas por aquela revelação chocante. Isabela passou os primeiros 6 meses após sua libertação numa casa de acolhimento especializada em crianças vítimas de trauma severo. Psicólogos, terapeutas e assistentes sociais trabalharam incansavelmente para ajudá-la a processar 7 anos de abuso sistemático. No início, a menina tinha dificuldade até para andar livremente. Seus músculos haviam se atrofiado parcialmente pela falta de uso regular e, mais importante, seu cérebro havia sido condicionado a associar movimento livre com punição severa. Foi Rosa quem se tornou a âncora emocional de Isabela durante aquele período difícil. Embora não pudesse legalmente se tornar tutora da menina, os regulamentos exigiam que Isabela fosse colocada com família biológica quando possível. Rosa visitava 3 vezes por semana, levando comida caseira, contando histórias sobre seus próprios filhos e, principalmente, oferecendo o tipo de amor maternal incondicional que Isabela nunca havia experimentado com Patrícia. Titia Rosa, Isabela havia dito numa tarde de domingo, 6 meses após sua libertação, "Você acha que eu vou conseguir ser normal algum dia?" Rosa havia segurado as mãos da menina entre as suas, olhando diretamente naqueles olhos azuis que carregavam tristeza antiga demais para alguém de apenas 8 anos. "Minha filha, você já é normal. Você sempre foi. Foram eles que não eram. A busca por familiares biológicos que pudessem
Acolher Isabela revelou uma verdade adicional perturbadora. Tanto Fernando quanto Patrícia haviam sistematicamente isolado a menina de qualquer contato com avós, tios ou primos. A mãe de Fernando, que morava em Goiânia, nem sabia que tinha uma neta. Fernando havia dito que Isabela havia morrido no parto. Os pais de Patrícia, residentes em Portugal, haviam sido informados que a menina estava tão gravemente deficiente que seria traumático para eles conhecê-la. Quando finalmente foram contactados e informados da verdade, a avó materna de Isabela, Dona Teresa, uma portuguesa de 72 anos, havia tomado o primeiro avião para Brasília. O encontro entre avó e neta foi um dos momentos mais emocionantes que Rosa testemunhou em toda sua vida. Minha menina, Dona Teresa havia chorado, segurando Isabela como se temesse que ela desaparecesse. Minha preciosa menina, sinto muito por não ter descoberto antes. Foi Dona Teresa quem se tornou a tutora legal de Isabela, mas numa demonstração de sabedoria e compaixão, a idosa senhora portuguesa compreendeu que arrancar Isabela de Brasília, onde ela tinha Rosa, doutora Marta, doutora Helena e toda uma rede de apoio que havia se formado ao seu redor, seria traumático demais. Então Dona Teresa se mudou para o Brasil, alugou uma casa confortável num bairro tranquilo de Brasília e criou um lar onde Isabela poderia finalmente experimentar infância real. E Rosa? Rosa se tornou presença constante na vida de Isabela, funcionando como uma espécie de tia honorária que participava de tudo. Apresentações escolares, aniversários, consultas médicas, momentos de crise e momentos de alegria. A relação entre elas transcendia qualquer definição formal. Rosa havia salvado Isabela da prisão física e emocional. E Isabela havia dado a Rosa algo igualmente precioso: a confirmação de que coragem moral e amor genuíno podiam derrotar até os sistemas de poder mais corruptos. A transformação física de Isabela foi notável. Nos primeiros meses após sua libertação, ela mal conseguia caminhar 100 metros sem cansar. 5 anos depois, praticava balé com graça natural, jogava futebol com colegas de escola e tinha desenvolvido paixão particular por natação. Algo sobre estar na água a fazia sentir livre de uma forma que nada mais conseguia. Mas foi a transformação emocional que realmente impressionou todos que a conheciam. Com a ajuda de terapia intensiva e amor incondicional de Dona Teresa e Rosa, Isabela desenvolveu resiliência extraordinária. Não fingia que o trauma não havia acontecido. Falava abertamente sobre o que havia sofrido, inclusive dando entrevistas cuidadosamente coordenadas por psicólogos para programas de televisão e documentários sobre abuso infantil. Eu quero que outras crianças saibam que não importa quanto tempo você ficou preso. Isabela havia dito numa entrevista que emocionou milhões de brasileiros. Sempre há esperança de ser livre de verdade. Sempre há alguém que pode te ver, mesmo quando todos fingem que você não existe. O impacto social do caso Isabela foi profundo e duradouro. O escândalo havia exposto falhas sistemáticas em como o Brasil monitorava fundações beneficentes e fiscalizava benefícios para pessoas com deficiência. Novas leis foram aprovadas, ironicamente muitas delas baseadas em projetos que o próprio Fernando havia proposto, mas nunca implementado genuinamente, criando sistemas mais rigorosos de auditoria para organizações que arrecadavam dinheiro alegando apoiar pessoas com necessidades especiais. A Fundação Isabela Cavalcante foi dissolvida e todo o dinheiro recuperado, cerca de 32 milhões após rastreamento extensivo através de contas offshore, foi redistribuído para organizações legítimas que trabalhavam com crianças autistas e pessoas com deficiências reais.
Adicionalmente, o caso inspirou dezenas de outras denúncias de fraudes similares, levando ao desmantelamento de pelo menos 8 outras fundações beneficentes que operavam esquemas parecidos em escala menor. Doutora Marta Silva Costa foi promovida a subprocuradora-geral da República, reconhecida não apenas por ter conduzido o caso Isabela com maestria, mas por ter demonstrado exatamente o tipo de integridade que o sistema de justiça brasileiro precisava. Ela continuou mantendo contato com Rosa e Isabela, visitando-as regularmente e tornando-se parte da família estendida que havia se formado ao redor da menina. Doutora Helena Mendes, a pediatra que havia ajudado Rosa desde o início, também ganhou reconhecimento nacional por seu papel na denúncia. Foi convidada para integrar comitês governamentais sobre proteção infantil e usou sua nova plataforma para defender melhores protocolos médicos para identificar sinais de abuso que médicos tradicionais frequentemente ignoravam. Quanto a Rosa Maria Santos, ela nunca buscou fama ou reconhecimento. Recusou dezenas de ofertas para vender sua história. Rejeitou propostas de programas de televisão e manteve vida simples e discreta. Continuou trabalhando como governanta, agora para uma família que a tratava com respeito e dignidade que merecia, e enviando dinheiro mensalmente para seus filhos, exatamente como sempre havia feito. Mas Rosa não era mais invisível. Havia se tornado símbolo nacional de coragem moral, prova viva de que heroísmo não exigia diplomas universitários, conexões políticas ou riqueza material. Exigia apenas 3 coisas: observação atenta, compaixão genuína e coragem de agir, mesmo quando as chances pareciam impossíveis. Numa tarde de sábado, 5 anos após os eventos que haviam mudado tantas vidas, Rosa estava sentada no pequeno jardim da casa de Dona Teresa, assistindo Isabela brincar com 3 amigas da escola. As meninas riam, corriam, faziam o tipo de barulho alegre e caótico que crianças de 12 anos fazem quando estão genuinamente felizes. Isabela parou de repente, olhou para Rosa e correu em sua direção com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Titia Rosa, vem brincar de esconde-esconde com a gente." Rosa sorriu, seus 57 anos pesando um pouco nas articulações, mas o coração leve de uma forma que não experimentava há décadas. "Estou velha demais para esconde-esconde, minha filha, mas posso ser a juíza que conta até 100. Isabela a abraçou forte, um gesto espontâneo de afeto que ainda fazia Rosa sentir lágrimas nos olhos toda vez que acontecia. "Titia Rosa", sussurrou a menina no ouvido dela. "Obrigada por me ver, quando ninguém mais via." Essas palavras simples, mas carregadas de significado profundo, resumiam tudo. Rosa não havia salvado Isabela com recursos materiais, conexões poderosas ou conhecimento especializado. Havia salvado simplesmente porque escolheu ver, realmente ver, uma criança que todos os outros haviam decidido ignorar ou explorar. Enquanto o sol se punha sobre Brasília, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Rosa pensou em quantas outras Isabelas existiam no mundo. Quantas crianças estavam presas em situações de abuso, exploração ou negligência, esperando que alguém as visse de verdade. Quantas histórias de sofrimento poderiam ser interrompidas se mais pessoas escolhessem prestar atenção aos detalhes que não faziam sentido, as incongruências que eram fáceis de ignorar, as vozes silenciadas que gritavam através do silêncio. Dona Teresa saiu da casa carregando uma bandeja com suco e biscoitos caseiros. A idosa portuguesa havia florescido no Brasil, encontrando propósito renovado em cuidar da neta que quase perdeu para a ganância de sua própria filha. "Rosa", disse Dona Teresa, sentando-se ao lado dela, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, Dona Teresa." "Você alguma vez se arrependeu de ter se envolvido, de ter corrido os riscos que correu?" Rosa pensou por um longo momento, assistindo Isabela rir
enquanto procurava onde as amigas haviam se escondido. Não, Dona Teresa, nem por um segundo, porque se eu não tivesse feito nada, aquela menina ainda estaria presa e eu não conseguiria viver comigo mesma sabendo disso. Você é uma heroína, Rosa. Rosa balançou a cabeça. Não sou heroína. Sou apenas uma mulher que decidiu fazer o que era certo. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não fizeram, respondeu Dona Teresa suavemente. Carmen trabalhou naquela casa por 5 anos e não fez nada. Médicos examinaram Isabela e não questionaram. Vizinhos viram a família e não perguntaram. Você foi a única que escolheu ver a verdade e agir sobre ela. Isso te torna heroína, mesmo que você não aceite o título. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, abraçada num ursinho de pelúcia que Rosa havia dado de presente em seu 9º aniversário, as 2 mulheres mais velhas sentaram no terraço, tomando chá e conversando sobre o futuro. Isabela quer ser advogada, disse Dona Teresa. Diz que quer ajudar outras crianças que estão em situações ruins, como a doutora Marta ajudou ela. Rosa sorriu. Ela vai ser uma advogada extraordinária. Tem compaixão verdadeira por quem sofre, porque ela mesma sofreu. E tem coragem que a maioria dos adultos nunca desenvolve. Coragem que aprendeu com você. Não, disse Rosa. A coragem sempre esteve lá. Eu apenas ajudei ela a lembrar que tinha permissão para usá-la. 7 anos depois, quando Isabela completou 19 anos, ela organizou um jantar especial. Convidou todas as pessoas que haviam sido fundamentais em sua libertação e recuperação. Rosa, Dona Teresa, Doutora Marta, Doutora Helena e até mesmo alguns dos assistentes sociais e terapeutas que haviam trabalhado com ela ao longo dos anos. No meio do jantar, Isabela se levantou para fazer um brindei. Agora uma jovem mulher confiante, estudando direito na Universidade de Brasília, com notas excelentes, ela carregava apenas traços sutis do trauma que havia sofrido. Uma cautelosa ocasional antes de entrar em salas fechadas, pesadelos esporádicos que ainda a visitavam, uma necessidade de confirmar repetidamente que as pessoas que amava não iam abandoná-la. Quero agradecer a todos aqui, disse Isabela, sua voz firme, mas emocionada. Vocês me deram algo que Fernando e Patrícia nunca poderiam comprar com todos os milhões que roubaram. Liberdade real. Não apenas liberdade física de sair da cadeira de rodas, mas liberdade de ser eu mesma sem medo. Ela olhou diretamente para a Rosa. Mas, principalmente, quero agradecer à titia Rosa, porque ela me viu quando eu era invisível, me ouviu quando eu estava muda e me salvou quando todos os outros estavam ocupados demais, olhando para longe. Rosa sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas que não conseguiu e nem quis conter. Isabela atravessou a sala e a abraçou, e naquele momento, todas as dificuldades, todos os medos, todos os riscos que Rosa havia enfrentado fizeram sentido absoluto. Você mudou minha vida, titia Rosa, sussurrou Isabela. Você mudou a minha também, minha filha. Rosa respondeu. Me ensinou que nunca somos pequenos demais ou fracos demais para fazer diferença. Apenas precisamos ter coragem de tentar. Hoje, mais de uma década após aquela manhã de quinta-feira, quando Rosa pela primeira vez viu olhos focados de Isabela, seguindo um pássaro pela janela, ambas continuam conectadas por vínculo que transcende qualquer definição formal de família. Isabela formou-se em direito com honras, especializando-se em proteção infantil. Rosa, agora com 63 anos e aposentada, divide seu tempo entre visitar seus próprios filhos e netos em Pernambuco e participar de palestras sobre denúncia de abuso infantil, sempre insistindo humildemente que não é especialista. É apenas alguém que escolheu prestar atenção. Fernando Cavalcante ainda está preso, cumprindo sua sentença numa penitenciária federal. Pedidos de apelação foram consistentemente negados.
Patrícia foi liberada após 12 anos por bom comportamento, mas vive isolada, rejeitada pela sociedade e pela própria filha, que optou por nunca mais vê-la. A história da governanta que desmascarou um político corrupto se tornou parte do consciente coletivo brasileiro. É ensinada em escolas como exemplo de coragem cívica. É citada em debates sobre ética. É relembrada toda vez que alguém precisa decidir entre conveniência de silêncio e dificuldade de falar a verdade. Mas para Rosa e Isabela, nunca foi sobre se tornar símbolos ou inspirar movimentos sociais. Foi sempre sobre algo muito mais simples e profundo. Uma mulher que viu uma criança sofrendo e decidiu que amor e verdade eram mais importantes que segurança pessoal ou conveniência política. E no final, essa decisão simples, mas corajosa, não apenas libertou Isabela. Libertou todas as pessoas que ouviram a história e compreenderam que elas também tinham poder de fazer diferença, não importa quão invisíveis ou impotentes se sentissem. Porque às vezes, as maiores revoluções não começam com políticos poderosos ou líderes carismáticos. Começam com pessoas comuns, governantas, professores, vizinhos, estranhos, que simplesmente se recusam a olhar para longe quando veem injustiça. E essas são as revoluções que realmente mudam o mundo.